Olá a todos, é um prazer a gente estar aqui hoje reunidos para tratar de um assunto que nos motiva e que nos fez nos últimos anos mergulhar aí no mundo da oncologia. Então nós vamos conversar um pouquinho como a gente pode tratar os pacientes oncológicos, né? O que você, colega dentista, precisa saber. Então é uma honra ter aqui com a gente o professor Eduardo Fregnani, a doutora também querida Letícia Lang e a Patrícia Manoso também, nossa doutora querida, cada um com uma experiência. E a gente está aqui para compartilhar essas vivências, toda essa experiência ao longo aí de muitos anos de trabalho com paciente oncológico. Pra gente, antes da gente iniciar, acho que é bacana a gente trazer um pouquinho de números, né, Edu? A gente sempre vai dando as aulas aí mundo afora. A gente tem em torno de 20 milhões de casos de câncer no mundo, né? Então são dados aí da Globocan. E muitos desses pacientes com câncer fazem o tratamento oncológico, quimioterapia, ou radioterapia de cabeça e pescoço, imunoterapia, e vão acabar desenvolvendo alguns efeitos adversos durante o tratamento na mucosa bucal. Fora isso, o cirurgião dentista tem um papel fundamental também em preparar esses pacientes. E é isso que nós vamos conversar hoje com vocês, né? Ouvir a experiência, nós temos os colegas que têm experiência aqui em ambiente hospitalar, privado, público, consultório, clínica maior, clínica menor. Então, vamos começar. A gente vai conversar um pouquinho, então, sobre preparo odontológico e avaliação de risco. Edu, vamos conversar contigo. Quando intervir, conta um pouco para os nossos colegas, assim, dessa importância do trabalho que tu já desenvolve há tantos anos, tem curso, forma várias pessoas, participa aí dos guidelines. Conta pra gente quando intervir, por que intervir e como que tu conversa com os colegas médicos. Bom, primeiro também um grande prazer estar aqui com vocês, obrigado, né, oportunidade muito bacana da gente se reunir e de falar de algo que motiva a gente, que faz a gente caminhar. Como a Manu falou, assim, minha estrada na oncologia é longa, mais de 25 anos cuidando desses pacientes, e certamente talvez esse seja um dos tópicos mais relevantes e importantes, que é compreender o paciente, né? Então, compreender o momento do paciente, compreender a doença que esse paciente vai passar e compreender o tratamento que ele vai passar. E a grande dificuldade que eu vejo no dentista é porque, de forma geral, na graduação, nas pós-graduações, a gente não recebe um conhecimento sobre isso. Então a gente tem um conhecimento muito pequeno do que significa câncer, do que significa quimioterapia, de como está um paciente do ponto de vista emocional e físico com câncer. Então, compreender esses aspectos básicos e fundamentais são o princípio fundamental. Eu sempre falo que esse é o princípio fundamental para você cuidar de um paciente oncológico. Não adianta nada a gente querer fazer tratamento de prevenção de mucosite com laser se eu desconheço o tratamento, se eu desconheço a doença, se eu desconheço aquela pessoa. Então, acho que esses são pontos fundamentais. Então, a abordagem de comunicação é fundamental, de como você vai se comunicar com esse paciente. E a primeira avaliação, a primeira consulta é uma oportunidade muito grande que você tem de mostrar para esse paciente que você está disposto a ter uma escuta ativa com ele, de conhecê-lo profundamente e que ele pode ter liberdade, confiança em você para que ele converse sobre todas as questões que estão envolvendo o diagnóstico do câncer, para aí sim você fazer uma abordagem odontológica segura e correta. Então, abrir a boca talvez não seja o mais importante na primeira consulta. Então, que doença que é? E eu sempre falo que câncer é um nome genérico, e é verdade, é uma doença genérica. Câncer de mama é quase que um nome genérico, né? Claro, que câncer de mama? Que protocolo de tratamento? E aí sim a gente vai cercando e observando quais são e serão as necessidades que esse paciente vai ter ao longo da jornada. Muitas vezes as necessidades são muito simples, outras vezes as necessidades são muito complexas. E a gente tem que tirar ou saber quais são os caminhos e como a gente vai chegar e conversar com esse paciente. O que acontece muito, né, que a gente observa, e todos vocês têm certeza a mesma coisa, é uma generalização de o paciente vai fazer quimioterapia, eu vou fazer laser. Eu acho que não ia desenvolver nenhuma indicação, né? Exato. Eu acho que assim, o laser tem e teve um papel fundamental nesse universo da odontologia oncológica, que foi trazer os olhos ou destacar esse aspecto fundamental que é do cuidado odontológico para esse paciente. Mas existem muitas questões ao redor que fazem parte dessa avaliação inicial e que vão destrinchar os principais fatores de risco para nós. Então o Edu trouxe para nós, acho que nós todos concordamos com isso, né? No que diz respeito de a gente ter esse olhar inicial. Letícia, conta para nós então, traz para nós essa tua experiência da relação com os médicos, porque tu é uma dentista clínica, já com tempo de formada, é professora também, dá cursos, forma vários alunos nessa área de oncologia também. Conta para nós, assim, consultório particular, né? Como é que essa relação tem sido construída? Porque o Edu já mostrou super bem. É importante esse olho no olho do paciente e você explicar. Às vezes ele sabe mais por parte do dentista, né, Edu? Tu explica muito mais pra ele, a gente explica muito mais pra ele do que às vezes o médico. Sim.
E aí, como é que tu chegou nesses médicos? Como que tu montou essa parceria, que eu acho que é fundamental, né? Também é um prazer estar aqui com vocês, né, colegas dessa área que a gente tanto se dedica há tanto tempo, né, são décadas, né, são 3 décadas aí se dedicando. Eu já estive em hospital, já consegui implantar, era um sonho meu levar isso para o SUS, para dar acesso a esse serviço tão especializado para o paciente do SUS, então a gente conseguiu fazer isso. E também já estive no ambiente acadêmico, mas sem dúvida o ambiente do consultório particular é a minha casa já há quase 30 anos. Então, a relação que a gente constrói dentro do consultório tem muitas particularidades. Uma das grandes vantagens é que a gente consegue fazer um atendimento longitudinal por muitos anos do paciente. Então, a construção com o médico vem através da ética, da postura, do conhecimento, que ele vê em você uma possibilidade de tratamento e de cuidado do paciente sem risco. Porque a gente tem que entender que o paciente oncológico nada é tudo ou nada, nada é binário, no sentido de tudo ser muito mutável. O risco vai mudando ao longo do tratamento, o que tem risco hoje tem um risco completamente diferente amanhã, e mais do que estabelecer protocolos, é a gente fazer uma linha de cuidado, onde o paciente vai ser cuidado antes, durante e depois, com todas as suas necessidades e com todo o risco, com a proteção desse risco com o que for necessário. Então, acho que os médicos, quando percebem que você tem o conhecimento, e não só, que não entram só as capacitações técnicas, é muito importante a gente avaliar o paciente num contexto clínico, sistêmico e oral, num contexto social, econômico, rede de apoio, isso é extremamente importante, faz toda a diferença no nosso manejo. Então, a gente, no consultório, fica muito próximo ao paciente. E a gente ter acesso a toda essa equipe interdisciplinar e agir de forma transdisciplinar, ou seja, as decisões tomadas em conjunto, é que tem que ser o nosso foco. E o médico e toda a equipe se integra quando você tem essa percepção de conhecimento e de trabalhar em conjunto. Não tem como fazer... Os médicos já indicam que ganharam essa confiança, exatamente. né? Acho que esse é um ponto fundamental que você colocou. Que muitas vezes os alunos falam assim, mas eu tenho medo de conversar com o médico. Se você sabe. Uma vez que você tem o conhecimento daquilo, você vai conseguir se comunicar de forma adequada, ele fica mais próximo, ele vai para você. Perfeito. E na verdade ele espera um feedback seu. Exatamente. A gente tem que, seja, e a comunicação hoje em dia é tão fácil, pode ser por um telefone, mas pode ser por um relatório, pode ser por um WhatsApp, pode ser por um e-mail, a gente tem que se comunicar com ele e fazer realmente isso acontecer. Eu fico imaginando nos cursos de vocês, o que vocês mais devem treinar é a Nossa. segurança do colega poder falar. Porque, disso. gente, cirurgião dentista tem habilidade técnica, vai se aprimorar, ter um pouco mais de conhecimento, porque como também vocês falaram, precisa ter esse conhecimento, né? E tu precisa... Tu não vai da noite pro dia entender uma quimioterapia, uma radioterapia, se tu não tiver todo um suporte. Então, assim, eu acho super legal isso, porque a gente vai também ajudando os colegas, né, a amadurecer nisso, nessa relação humana que é diferente. Então, vamos ouvir a Paty, que começou há pouco tempo, sei que ela fez o curso também contigo, né, Edu? Conta pra nós, mas antes disso, só pra pontuar aqui, pessoal, a Paty ganhou o prêmio aqui da Ultradente, do Conectando, né? Foi. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Foi o primeiro, onde ela reabilitou um paciente. Então, é uma super clínica, uma pessoa diferenciadíssima e também com esse olhar mais humano, né? Que a gente também sente isso. Não é todo mundo que consegue trabalhar com paciente oncológico. E aí tu foi, buscou curso, já tinha o Gemini. Conta aí pra nós. Então, o meu olhar humano, ele é meu. Em qualquer situação eu vou ter o olhar humano. E num primeiro momento, eu achei que o paciente oncológico, eu tendo um olhar humano, eu ia acolher e a coisa ia fluir. E aí foi o meu grande susto. O paciente oncológico é um paciente totalmente diferente no teu consultório. E aí eu fui buscar conhecimento. Eu fui buscar quem me orientasse. A gente até riu agora, quando eu tenho que conversar com algum médico. Agora já tá mais fácil, mas eu mandava mensagem pro professor boa, né? Eduardo. E dizia, Edu, coisa boa. porque eu acho que quando você é tocado por uma área como a oncologia, é porque você já não tem ego nenhum. Você é humilde. A humildade te faz buscar o conhecimento. Paty, se a gente tem ditado, você vai começar a trabalhar com paciente oncológico, você aprende tanto. Se você não aprender, porque realmente você... Né? É uma lição de vida a vida. cada paciente. Exato. A gente sofre junto, a gente chora junto, a gente vibra junto. Cada E na paciente é minha uma lição de visão vida. de reabilitadora, o que está sendo mais incrível é ver que eu posso ter toda a técnica do mundo, todo o conhecimento, mas que a onco vai me levar para o melhor que eu posso fazer dentro daquele quadro. E aí... E hoje, como é que tá a tua relação com os médicos? Pensando assim, porque ela tá começando essa relação. Sim, como é que tá sim. sendo? Minha relação está sendo muito boa. Hoje, até no café da manhã, Isso. eu contei que esses tempos o oncologista do meu pai me ligou, dizendo que tinha recebido uma informação que eu estava trabalhando com paciente oncológico. E aí, me conhecendo dos cuidados com o meu pai, hoje em dia ele é um indicador meu.
Mas é uma relação que eu tô construindo aos poucos. Eu jamais cheguei achando que eu poderia falar. Então, em caso de dúvida, eu peço, Muito pelo bom. amor de Deus, o Muito que é bom. isso? Muito bom. E tá me obrigando a estudar coisas novas, a ler artigos novos. Então, eu acho que o clínico geral, ele tem que saber se ele pode atender um paciente oncológico. Não é todo clínico Concordo. que vai atender. Porque Você sabe que, pensando nisso, às vezes, eu geralmente em aula eu falo isso, sabe? De laser. A gente vai entrar agora mais no mundo do laser, até porque a gente tá aqui pra gente conversar um pouco mais sobre as nossas vivências com relação a isso. Mas uma das coisas que sempre me incomodou, não sei se incomodou vocês, é aquela história, põe uma roupa bonitinha, um saltinho, pega um equipamento de laser, faz qualquer curso e entra num hospital, porque o tio é dono do hospital e tal. Não. E aí? E aí não sabe diagnosticar, não sabe interpretar um hemograma. Então, colegas, vamos olhar para a câmera e dizer, colegas, nós os 4 estamos aqui para dizer para você, quer trabalhar com paciente oncológico? Ótimo. É importante? É. Na verdade, existe demanda, né? Existem poucos profissionais preparados, a gente precisa mas ter. vai estudar. vai Se estudar. prepara. Você já tem toda a habilidade técnica, mas precisa esse conhecimento a mais. Mas tá tudo bem. Assim como se a Manuela hoje fosse querer fazer endodontia, mano. Ela ia ter que voltar atrás. tudo. E tá tudo bem, mas tem que, gente. É um paciente que precisa, né? Vocês vivem praticamente disso, de manejo de paciente oncológico. Eu, claro, na faculdade o meu ambiente é outro, é tudo público, mas o meu dia a dia também é paciente oncológico, uma outra pegada, né? Mas assim, eles precisam, né, gente? Precisa. Não, eu acho assim, é muito importante a gente colocar o laser como fazendo parte, ele é excelente quando faz parte de todo um esquema de cuidado. Né? Ele está inserido dentro de um contexto de cuidado. Não adianta comprar o laser e entrar no hospital. Não, mesmo porque tem vários protocolos que não induzem lesões orais, a gente não vai usar o laser em todo paciente oncológico. E para usar Mas o laser, o cuidado primeiro bucal, passo... cuidado Sim, odontológico sim, vai é com existir. todos. E aí que Prevenção. mostra que o laser não é o teu guia Não, atendendo. é uma O laser ferramenta. tá- É uma ferramenta. Então vamos Né? falar dessa ferramenta. Vambora. Tá. Eu acho que assim, não tem dúvida que é uma excelente ferramenta. É. Edu, quantos anos tu trabalha com laser, sendo casado com a Cecília Então, você Aranha? sabe que eu vou contar de uma forma muito breve essa história, mas assim, eu me formei e fiz pós-graduação em Piracicaba, no Unicamp. Sim. E nos primórdios... Pupilo da patologia, tá? Pupilo Sim. do professor Osley. Então, e nos né? primórdios do laser, o professor Osley era totalmente contra. Por quê? Porque não existia ciência, não existia nada, era uma luz ali que ele achava que a gente não tinha que ficar estudando. Então, eu tinha esse ranço, sei lá. Porque, assim, E aí o que aconteceu? A Cissa foi fazer doutorado na USP e se envolveu ultra mega com essas questões de laser. E teve uma vez que teve um congresso da ABLO, da Associação Brasileira de Laser Odontologia, em Florianópolis. E eu falei assim, não vou, por que eu vou? Eu não gosto de laser, não tem nada a ver. Não, vai pra me ajudar, vai pra fazer... Aí eu fui pra ajudar e fazer companhia pra ela. E era num resort super legal, bacana. Falei, tudo bem, fico na piscina lá. Mas aí, o professor César Migliorati estava nesse curso. E eu sabia do breve histórico, porque ele também estava começando com isso, de laser. Na verdade, acho que foi antes ainda lá. Foi antes ainda, na história da Ana Maria Braga. Foi nessa época, assim. E ele estava tendo os primeiros resultados bacanas e tal. E aí ele foi dar uma palestra, eu assisti a palestra dele. E eu continuei sendo super cético e falando, tá bom, quem sabe um dia, e voltei. E eu sempre conto essa história, que o mais legal de tudo é que, o legal dessa palestra é que eu tinha saído na quinta-feira de casa, um caso, na época de um suposto osteonecrose, que eu desconhecia e não sabia. Sim. Isso era 2002, 2003. E ele terminou a aula dele com a publicação dele, que ele tinha acabado de fazer. Sim, de 2006. Eu falei, bom, a palestra do laser eu não acreditei muito. Mas, olha, eu saí com um diagnóstico que eu não tinha antes. Então eu sempre conto que isso foi o meu início do laser, foi nessa palestra. Legal. Mas aí a ciência e a clínica foram mostrando os resultados incríveis, né? Foram mostrando, a gente foi aprendendo, estudando, procurando entender o porquê que funcionava. A biologia traz... Isso é o contrário, né, gente? O Sim. laser começou pela clínica. Sim, começou pela clínica. As pessoas começaram a ver os resultados clínicos em tudo, e na mucosite foi a mesma coisa. Exato. E aí a gente comecei, eu sempre teve esse lado meio investigador do tipo, ok, mas por que funciona? O que tá fazendo na célula? Por que tá funcionando? E aí, uma vez que você encontra uma justificativa plausível, aí você pega lá os modelos do SONES e correlaciona e ok, faz sentido, e trabalhos vão saindo, e o Brasil é pioneiro nisso. Então, durante talvez 2 décadas, todos os trabalhos de mucosite oral, não todos, mas grande parte dos trabalhos de mucosite oral eram brasileiros. A gente teve várias vantagens, porque as indústrias de laser estavam aqui no Brasil, com laser de baixa aqui no Brasil, com fácil acesso, grande casuística. Nós começamos com ele, né? Investigação. Sim. E as nossas universidades públicas, eu sempre gosto de ressaltar isso, que a universidade pública foi o celeiro dessas pesquisas, né? E aí as coisas vão caminhando, aí quando você vê em 2015, veja como as coisas demorou 10, 12 anos. Em 2015 você vê
as pessoas, os pesquisadores, ou começando a ter publicações olhando, falando, olha, essa luz internacional, realmente... trazendo, Isso, né? Bastante, né? É. O meu, Um eu já consenso foi o contrário, eu já comecei na USP. Então eu Aham. fiz o mestrado em lasers, né? Sim. De tanto que eu me interessei por isso. O mestrado que era a parte de física era do IPEM e a Sim. parte de odontologia da USP quando o Lelo estava começando. Sim. E na época eu estava no Hospital Sírio-Libanês também, 2002, 2003. Sim. Daí por isso que o professor César Melhorar tinha acabado de sair de lá. Sim. Uhum. Então, eu já fui convencida muito mais rápido porque eu já fui para a base da física dos lasers, Aham. os E eu preciso físicos contar da pra USP. vocês uma coisa. O que eu mais gostei foi de ver os efeitos. Assim, a gente via nos pacientes. É. Mas quando a gente começou a ver nas células. Legal, né? Nossa, É não, muito gente, lindo, a né? física Não, é tu vê as sensacional. células que tu põe pra sofrer e elas ficam melhores melhores, do que aquelas, do que as normais. Uhum. Então, assim, tem ciência, né, gente? Tem. Então, a gente tem ciência. Então, quando a gente fala em usar o laser aqui, principalmente para paciente oncológico, a gente pode trabalhar mais com fotobiomodulação. Mas pra gente, por exemplo, que todos nós que temos o Gemini, né, que é um equipamento que tem alta e baixa, o alta também tem nos ajudado na descontaminação. Então, acho que hoje a gente vai utilizando o melhor dos dois mundos. É. Tu usa bastante no preparo de boca dos teus pacientes? Eu uso pra tudo, né? Cria de quem eu sou, o laser está em todos os meus procedimentos dentro do consultório. Mas o laser na onco, como clínica, foi surreal, porque eu estava fazendo clareamento num paciente meu oncologista, fazendo dessensibilização. E ele falou, nossa, eu tenho uns casos de mucosite, nunca tinha ouvido falar. Você não quer atender meus pacientes? Eu falei, mas eu preciso me preparar. 3, 2, 1, um ano depois, estou eu aqui, utilizando laser, não só nos procedimentos clínicos, mas em vários casos. E a primeira osteonecrose que apareceu na minha frente, eu já sabia o que era. Então, eu não Além de passei... ligar pro Edu, Além de ligar pro Edu, o Edu já tinha me mostrado o que era e eu não fiquei desesperada com Sim. isso. E aí foi muito legal, porque aí eu já liguei pro médico. então tu tá dizendo pros nossos colegas que além da mucosite que a gente falou Sim. aqui, que a gente pode usar o laser para prevenir. O que Sim. é a prevenção? É quando ele começa a radioterapia hoje, ele tá começando a levar a porrada toda da radioterapia, ou ele infunde o quimioterápico hoje, ele começa hoje a fotobiomodulação. Isso é a Exatamente. prevenção. Começou Alguns a casos a gente agredir. segura bem. Começou a agredir. Começou a agredir. Começou o laser. Dependendo, conhecendo o protocolo, como os Sim. profs já falaram antes, tu vai ter uma ideia de quando vai chegar esse pico do Uhum. desastre, né? Mas assim, a gente consegue em alguns casos prevenir mesmo, e em outros casos, além da prevenção, vai ter alguma lesão e a gente vai fazer tratamento. E foi depois de fazer o curso de osteonecrose medicamentosa, que apareceu uma panorâmica com uma imagem que eu até então não tinha visto. Mandei pro Edu já achando, e era o que a gente achava mesmo. E o bucomaxilo não sabia do poder de descontaminação da ponta Sim. do Gemini, no caso. Então, eu acho que mesmo como clínica, com uma experiência tão pequenininha, eu tô conseguindo propagar informação, mas uma informação de qualidade. Paty, você Oi. é uma super clínica. Você tá agora ganhando novas habilidades. Novas habilidades, E é mas isso aí, tem a sua curva, mas é isso aí. Quantos anos fazendo? 30. 30, Né? Edu, 30. Então, assim, é isso. Só que eu É acho muito sobre legal isso. que mostra que Começou o com ano clínico... um. Começou É, não pode é, esquecer disso, o né? clínico que queira atender esse paciente, ele tem que ir atrás da informação Sim. e informação de qualidade e de bons equipamentos dentro do Sim. consultório. E até porque essa questão da prevenção e o acompanhamento odontológico, não somente fazendo o laser preventivo, que se ele tem indicação ele deve fazer, ele tem que fazer, mas o acompanhamento regular, porque outras questões, Claro. né? Claro. Infecções oportunistas, hipossalivação, hipofunção salivar, sim, existem... São fantásticos os resultados também, né, Edu? sem dúvida. Gente, e sabe que uma coisa que eu acho que é tão importante a gente lembrar para o clínico mesmo? Que quem é o paciente oncológico? Sou eu, é outra pessoa que isso. agora está com câncer, que Uhum. traz consigo também todas as demandas. Ele precisa fazer. Exato! É, Então exato. aqui a gente vai usar todos os nossos recursos, o nosso conhecimento para cuidar desse paciente com todas as suas demandas, não só as complicações orais que vocês estão citando que são do paciente oncológico, mas a gente vai fazer. Ele precisa fazer PL, ele precisa fazer endo, ele precisa Aham. fazer extração dentária. É. E aí a gente vai ter que entender o contexto para saber quando fazer, que Isso. cuidados tomar. Para atender com Mas segurança. para né? atender com Exato. segurança. Mas a gente vai usar todas as nossas ferramentas, inclusive o laser, para essas outras áreas também. Pergunta aqui pra vocês. Dentro da clínica, tu usa o laser no paciente oncológico em várias situações? Sim. Várias Aham. situações. Mas, que mais usa? Eu posso falar assim, como eu atendo todo dia só paciente oncológico, das 8 às 18, a gente acaba, pela lógica, atendendo quem? O maior número de pacientes oncológicos que tem. Câncer de mama e câncer de próstata, Uhum. certo? Que é no o caso grupo do teu maior. consultório que não tá internado, né? No consultório. Então, Porque a gente isso, atendia são sempre aqui no momentos hospital. diferentes, né, Sim. Manu? São momentos diferentes. Quem tá no consultório, ele está Isso. entre os ciclos. Vai para o hospital,
O paciente adulto vai para o hospital quando tem alguma consequência, Mas, enfim, algum infunde e vai embora. E aí ele vai procurar os efeitos colaterais onde? No consultório. Sim. Né? Então a gente atende o paciente fazendo todas as demandas dessas complicações orais do paciente oncológico. Então é muita mucosite. Agora, com o novo perfil dos tratamentos oncológicos, que entrou muita terapia-alvo e imunoterapia, muita estomatite e osteonecrose, sem dúvida nenhuma, osteonecrose dos maxilares. E assim, vou só fazer um comentário, que esses dias a minha secretária e meu auxiliar falou assim, Manu, escuta, mas por que a gente atende tanto osteonecrose, mas os nossos pacientes não têm? Olha que coisa linda, né? Adivinha por quê? Que a gente porque teve consegue esse planejamento, planejar esse cuidado. e fazer prevenção, E diminuir o risco. aquela questão que, assim, se eu estou ciente do risco, eu preciso fazer uma extração Sim. nesse paciente que está usando antiabsortivo. Eu estou ciente do risco, Vai fazer o tudo paciente estando ciente do risco, Sim. nós dois juntos vamos fazer o procedimento e a taxa de sucesso todos os cuidados. com todos os cuidados, e a taxa de sucesso Inclusive tem que usar a ser... fotobiomodulação. Sem Inclusive, dúvida. certeza, se contaminar, se tivesse aquele Isso. hotel Sem que tivesse dúvida, sem contaminado. dúvida. O pós-operatório. Eu é um sei que tu tem carro-chefe. uma experiência muito legal com o Gemini na ponta de 25. Então, assim, as pessoas que vão estar nos assistindo, o Gemini e Ivo da Ultradente tem a ponta, a fibra que a gente utiliza para alta potência, que a gente pode usar até desfocada e fazer descontaminação, mas tem 3 ponteiras de fotobiomodulação. Uma das que a gente é apaixonado, né, todos nós, é a de 25, que a gente usa extraoralmente. Conta acho que, a tua experiência. não, acho que isso é um recurso Nossa, impressionante, porque assim, antes disso, uma coisa é a gente conseguir prevenir mucosite ou melhorar a dor do paciente, a mucosite oral. Outra coisa é a questão da mucosite orofaríngea, que a gente tem uma limitação muito grande por conta de outros equipamentos que não tem essa ponta, não tem potência. Sim. Então, essa ponteira extraoral, e a gente conseguiu o benefício numa região de difícil acesso intraoral, é algo, sim, extraordinário. Então, a outra questão é de radiodermite. A gente tem casos, assim, impressionantes e relatos do paciente que até estava tentando fazer com outro aparelho e depende em uma sessão ou 2 sessões, aquilo acaba. É Eu impressionante. lembro de ver alguns casos também de vocês, e a gente, obviamente, a gente atende também na faculdade, só que na faculdade, gente, eu não consigo fazer todo dia, porque é um serviço público, e aí a gente acaba oferecendo 3 vezes por semana, o máximo que a gente consegue, mas mesmo assim a gente consegue controlar bem. Mas eu vi os casos que vocês mostraram excelentes, e principalmente, assim, ó, a praticidade. Tu rapidamente, poucos segundos, a gente tá tendo uma resposta muito boa com o paciente oncológico pediátrico. Sim. Pacientezinho, gente, boquinha fechada, Fazendo. muito bom. Então, assim, eu acho que é uma ponta que revolucionou, né? Eu acho que... E na oncologia, acho que tem várias que tem a radiodermite, Sim. tem trismo, tem a hipossalivação, então hipossalivação. tem várias questões que a gente consegue benefício. A Várias. radiodermite, gente, no consultório que a gente consegue fazer todo dia, eu nunca mais tive Ulcerada, uma né? radiodermite ulcerada. Porque a Mesmo gente nós 3 segura vezes. nada. Teve E uma na vez que uma aluna não aplicou aqui atrás, Sim. porque ela achava que não estava pegando. Foi Sim, só pegou. ali. Só ali que que abriu. teve. E na Muito lugar que eu terminava a hipossalivação eu tô encantadíssima. Porque, assim, claro que eu já fazia protocolo de hipossalivação com outros equipamentos. Mas com o Gemini, eu consegui... Se eu mostrar aos pacientes pra vocês, vocês vão falar, isso não é um paciente pós-radioterapia de cabeça e pescoço. Porque voltou, todos aqueles aspectos que estão no guideline de características de hipossalivação foram embora. O paciente tem papilas, recuperou paladar, dobrou a quantidade de saliva, fluxo salivar. E uma coisa muito interessante que eu estou esperando as pesquisas confirmarem é a composição da saliva. Então, quer dizer, não só em quantidade, mas em qualidade salivar. Isso é um detalhe importante das pesquisas. Já Que tá mostrando, o mesmo caminho que as pesquisas para mucosite fizeram, as Agora pesquisas tá para pra hipossalivação estão fazendo. É o mesmo boom que está tendo agora. Então, é muito legal Muito você necessário. mensalmente Isso. ver novas pesquisas e ver E resultados. uma coisa assim, você viu algum efeito adverso do laser até hoje? Nenhum. Vocês estavam falando da radiodermite, pra mim é o meu caso mais emblemático, que aquele ali não me aguentava mais, dizendo, olha isso, Edu. Por quê? Porque o paciente não tinha mais o que fazer, ele tinha dor e tava muito feio. E aí eu fiz quatro sessões com a ponta. Não, é bem E aí cicatrizou tudo. E aí a onco me ligou, ela falou, o que você fez? Eu falei, eu fiz uma ponta maior, um protocolo. E cicatrizou aí. E assim, não é É só muito parte legal. da Não, a potência. A potência, Uma coisa claro, que eu acho né? que é a característica do equipamento. Sem dúvida. Você sem deve dúvida. pensar, a Manuela está estudando ele, tem a parceria de pesquisa. Sim, tenho. Mas eu vou dizer que também não faria. Se fosse uma porcaria, eu vou né? Exatamente. A gente assiste, a gente sempre fala isso. A gente também não coloca o botaria a nome, nossa, né? nossa estampa. E acho que todos nós estamos aqui falando. É que ele é um super pulsado. São características Muito específicas e diferentes, únicas, né? sim. Acho que isso faz muita diferença. Agora eu vou perguntar para você. Claro. Bora. Você falou sobre se teve alguma complicação, alguma questão. Você, como eu sei que pesquisa muito uma área específica, que é o laser em áreas de carcinoma ou chances Adorei. de malignização. Nós nem combinamos, eu adorei essa Qual é a pergunta, Edu. segurança que a gente tem para fazer? Muito bom. Então, assim, ó, uma das grandes preocupações que as pessoas sempre tiveram é assim, laser é uma luz
A luz do sol causa câncer, o raio-x é uma luz e causa câncer. Será que esse tipo de luz causa câncer? Claro que ninguém irradia tumor, ponto. Ninguém vai chegar ali, todo mundo vai desviar da área tumoral. Mas assim, a gente começou com pesquisas in vitro, depois a gente foi para modelos animais. E aí tem vários estudos hoje clínicos, né, de tanto retrospectivos como prospectivos, que mostram que não interfere no crescimento tumoral. Moral da história, quando tá louco, não é a luzinha do laser que deixa ele mais louquinho, menos louquinho. Então essa pergunta, Edu, é muito boa. A gente hoje tem segurança, que é uma das grandes preocupações. O professor Sones, né, que a gente conhece bem. Eu lembro dele pegar uma mensagem dele, que ele tinha avaliado um trabalho nosso, ele me escreveu: "Ah, tu acredita mesmo nessa luz?" E não sei o que lá. Eu falei: "Professor, com todo respeito, e muito. E mais isso, mais isso, mais isso, mais aquilo." E aí hoje, eu tô num grupo de pesquisa com o Nathaniel, que é um professor lá de Boston, e ele tá na pesquisa, porque ele se rendeu. E a gente também tem que pensar, gente, que existe uma indústria por trás de medicamentos. Que o laser tirou muito o uso de opioide, o laser tirou muito o uso de outras formulações mágicas. E eles, por muito tempo, lutaram contra a aprovação do laser. Só que contra a ciência não há tem argumentos. nenhum. Agora, continuar a minha pergunta. Sonhadora. Tá. Você acha que a gente vai conseguir, em algum momento, um parâmetro bom que vai estimular o sistema imune e não vai estimular a célula neoplásica? E vai ser uma imunoterapia Sistêmica. com laser? Ó, nós temos hoje, Pode ser a polêmica. gente publicou agora, recentemente, com o grupo da Universidade de Michigan, em carcinomas adenoides císticos, que são tumores, né, super agressivos, pessoal, de glândula salivar. Assim, é um dos piores tumores de glândula. É raro, graças a Deus, mas o comportamento é muito ruim. E lá, em células, usando os nossos equipamentos aqui, a gente conseguiu fazer com que a dose de quimioterapia para matar o tumor fosse menor, pré-irradiando com laser. Ou seja, a gente pode, gente, só estudo in vitro, A gente tá célulazinha. sonhando aqui, estamos sonhando. São células, mas o que foi que tu disse? A gente Mas assim começou... começa. Assim Então, começa. assim, o laser, ele pode modular algumas coisas nas células. E o que a gente está vendo é que ele pode deixar a célula tumoral até mais sensível. Então, acho que é um novo caminho que a gente vai conhecer. E o lado imune também. Nossa, e posso falar uma coisa? Uma discussão super importante disso que você trouxe, Eduardo. Gente, a gente não pode esquecer, pensando no câncer de boca, que é o que eu acho que o caminho foi para isso na nossa conversa, né? Mas assim, gente, a gente tem as células e o campo cancerizável, que é uma grande preocupação. Sim. Só que, o que é o campo cancerizável? Uma área de alto padrão de multiplicação celular incorreta, e a gente vai modular esse processo inflamatório, vai diminuir essa inflamação. Então já tem estudos mostrando também que o laser também vai agir preventivamente. Por quê? Porque vai cuidar desse campo cancerizável. Então, o medo de irradiar ali tem que ser o contrário. Claro. E os estudos mais antigos que todos vocês conhecem, a gente tá com pesquisadores aqui, eu leio os estudos que vocês fazem e sigo os estudos que vocês fazem, mas que mostrou que fazer o tratamento preventivo a longo prazo aumentou a sobrevida do paciente oncológico. sim. É fácil entender por quê, né? Porque todos os cuidados, né? Isso aí, eu acho que essa sobrevida ela Todos tem os muito a ver cuidados. com ele não deixar de comer, Isso. com ele não precisar Interromper tratamento. interromper o tratamento. Porque uma das coisas que interrompe mais tratamento é o paciente. Sem dúvida. Edu, conta pra gente um pouco. O Eduardo, ele participa assim, também de vários grupos internacionais dos guidelines. Queria saber assim, como é que é o buchincho, como é que eles veem também. Porque tem colegas nossos que fazem também pesquisa com laser internacionais, que às vezes eles não usam no dia a dia deles porque eles não têm como cobrar. Sim. Né? E no Brasil a gente já tem uma política que a gente consegue obter, o paciente consegue outro particular. Hoje eles obtêm dos convênios e agora no SUS também. Agora no SUS. Sensacional. Como é que tu sente? Eles não fazem porque eles não ganham, porque eles não acreditam? Eu acho que tem os dois lados, assim. Eu acho que tem o lado que não faz porque não ganha, então, principalmente de hospitais particulares, privados, americanos, acho que tem esse lado e não consegue, e aí suprir a demanda, né? Porque assim, aí precisaria deslocar uma equipe muito grande que não vai ter como ter nenhum tipo de repasse e aí não acaba não fazendo. Mas acho que tem diminuído muito. Mas tem muita questão ainda do não acreditar e de crenças, assim. Mas aí, conforme você vai fazendo os estudos e trabalhando com eles, você percebe a dificuldade que a pessoa tem até na hora de seleção dos artigos, sabe? Porque aí pega, esse artigo usou 620 nanômetros, esse aqui usou 634. Já é diferente. É uma dificuldade de compreensão da física da antibiótico. Da física. Falta isso. Falta um pouco disso. Gente, não existe. Tu lê a bula do ciclovir. Ele não vai te dar uma fórmula mágica. Sim. Ele vai te dizer, tu pode usar de 200 Ah, a Isso. 800, a 1000, no Isso. máximo 5 Exato. por dia, de 200 miligramas. Por que querem com laser uma Então, fórmula mágica? exato. Exato. Gente, Então, se a gente tá está dentro... tratando de pacientes. Não vai ter como fazer um Exatamente. parâmetro que funcione E exatamente tem igual uma para janela. todos. Outra coisa, o antibiótico.
Aham. Eu peso, sei lá, 60 quilos. Estaria, tá? Tô roubando um pouco pra mim aqui. Tô roubando. Vamos supor, eu peso 60 quilos, tu pesa 35. Tô te dando um nossa desconto. senhora! E às vezes tu usa a mesma dose oral. Aham. Exato. Gente, tá Sim. tudo bem. Existe uma janela. Aham. Existe, da mesma maneira que o antibiótico, por exemplo, tu pode eliminar mais rápido por uma coisa genética. Aham. Sim, sem dúvida. Tá tudo bem, não precisa fórmula igualzinha. E essa janela terapêutica é fundamental da gente ter essa compreensão e aí personalizar o protocolo. Exatamente. Pra cada Tu tem uma momento, noção, momento, mas o cara é mais né? bochechudo, menos Aham, bochechudo, tá sim. isso, tem mais área vermelha, tu vai Exato. personalizar. Exato. Gente, vocês concordam que quando a gente atende paciente oncológico, a primeira coisa que a gente faz é colocar uma balança em cima da mesa? A gente pesa o tempo inteiro o risco, a gente escolhe o tempo Uhum. inteiro. Não tem uma resposta pronta. Muitas vezes a resposta do tratamento vai nos guiar a conduta, né? Sim. Então o paciente oncológico é muito rico. A gente tem que entender que o manejo, a gente tem que ter uma capacidade de adaptação. Às vezes você vai fazer uma terapia com laser num lugar, mas acho que é muito importante a gente falar também que muitas vezes a gente vai ter que entrar com medicamento sistêmico para esse Sem dúvida. paciente que tem riscos em casos de imunossupressão, mas o que essa ferramenta, o que essa terapia, eu gosto mais de falar como terapia do que como ferramenta, nos traz? A possibilidade de usar menos antibiótico ou por menos tempo. Às vezes não usar o anti-inflamatório esteroidal. Isso é sensacional. Sem Opioide não vai mais. é uma coisa que a gente diminui muito. Sem dúvida. Aham. E acho que é exatamente o que você falou. Às vezes, a gente não vai prevenir a mucosite. A gente vai reduzir a severidade, a gente resolveu, vai retardar o tempo. Em vez de acontecer na semana 4, vai acontecer na semana 6. Isso são 2 semanas Comendo melhor, dormindo melhor. Então, Gente. quem está fazendo fotobiomodulação, o paciente está tendo câncer de língua oral e não desenvolveu mucosite, Nossa, isso é uma benção. Sensacional, gente. Uma benção. né? E acontece, E outra né, coisa Dô? que eu A gente vejo faz. também, gente, quando tá falando de mucosite, tem os graus, né? Tem. Severo, pessoal, é 13 e 4. Tá? O que a gente não quer é o 13 e 4. Sim. 1 e 2, a gente... É porque o Tá paciente, tudo bem, tá paciente bom, a gente maneja, maneja né? melhor. Consegue comer, né? Só que além de a gente diminuir número de lesões, tempo de lesões, a gente diminui, às vezes, não ter 13 e 4 e principalmente o tempo de 13 e 4. Um paciente fazer uma mucosite grau 3 um dia é uma coisa, 15 dias é outra. A gente faz a diferença de ir Sem pra dúvida. UTI ou não ir, de passar sonda ou não passar. Claro. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Dentro do uso do laser, vocês imaginam atender paciente oncológico e não ter essa ferramenta, essa terapia do lado hoje? Não. É. Acho que Por mais que a gente faça um monte de outra coisa. Ai, não, gente, não necessariamente a gente vai precisar usar o tempo inteiro, mas Sim. não ter é complicado. Não, eu vejo vocês brigando pelo Gemini. Eu vejo os posts. Sim. Eu vejo. Gente, Na nossa faculdade, a gente primeiro tinha um. Que a gente aham. começou a fazer as pesquisas, né? Com essa ponteira de 25. Foi quando a gente voltou dos Estados Unidos e trouxe, e começou a fazer, depois com os outros parceiros. Mas assim, ó, teve uma vez que um aluno acidentalmente Nossa lesou senhora. um dos equipamentos. Mas assim, ó, é muito pouco para tudo que a gente atende, e porque ele circula, né, do Sim. ambiente da faculdade para o hospital. E aí a gente teve que ficar um tempo só com, gente, era um Deus nos acuda. Eu fiquei pensando, vocês dois lá também. É porque difícil. tem Gente, Ainda mais que agora associa tanto o alta com Com a a fotomodulação. baixa, Então, Não, e ele tem a facilidade da troca das ponteiras o tempo inteiro. é. Então, a gente está a gente tem uma clínica, a nossa clínica chama Oncomult, que é uma clínica de pacientes oncológicos, e a gente tem uma equipe de dentistas, e aí tem toda a equipe multi também. Uhum. Mas a gente já está achando um pouco ali para nossa clínica, né? De tanto que a gente utiliza. Sim. E assim, a rapidez, a versatilidade. Tradente já tá esperando tu comprar o segundo, então. Eu, como sou eu sozinha Como é que tu comigo, sozinha? a área do Gemini é uma área que ninguém orbita em volta. É uma área mágica, ninguém chega perto, porque Em casa teve, assim, não foi que nem vocês, mas assim, quando deu esse rolo, eu virei e disse assim, tá proibido de ir pro hospital. Lá pro ambulatório da estômago, só pros pacientes que Aham. estavam internados. Mas eu acho bacana a gente ver isso. Ciência, muita ciência. Porque, gente, se a fotobiomodulação faz o que faz uma mucosite, né? que é um desafio, né, gente? Seja quimio-induzida ou rádio-induzida. Num paciente que está imunossuprimido, Sim. imagina na afta no paciente. Exatamente. Na afta Nossa, do é. paciente Aí as saudável. pessoas dizem, mas será que funciona? Eu falei, amigo, Gente, Nossa, lesão de funciona herpes, assim, sensacional. é demais. Gente, vou Né? compartilhar rapidinho um caso de uma paciente. Eu não atendo paciente não sistemicamente comprometido. Então é oncológico. Um dia, uma médica pediu pra mim, Letícia, você faz na minha filha? Ela tá com estomatite herpética primária, não tá comendo nada faz 3 dias. Eu falei, olha, eu vou fazer, mas eu não atendo paciente não oncológico, né? E aí eu falei, ó, primeira sessão, a gente espera já uma melhora. Gente, foi a única. À noite ela mandou uma foto da menina comendo hambúrguer. Aí eu pensei, se no paciente oncológico a resposta é sensacional, sim. no paciente sistêmico, normosistêmico e criança, sensacional. É. Edu, o que você diria
para esses nossos colegas que vão assistir o nosso momento podcast aqui, que está sendo super legal, o que você diria para eles com relação a esse manejo? Inspira eles, o que eu diria orienta. para vocês, assim, você começou dizendo que são 20 milhões de casos de câncer nesse momento. O que eu diria para vocês é que a OMS e a IARC já divulgaram as estatísticas para os próximos 20 anos. E as estatísticas, elas são alarmantes, de um aumento nos próximos 25 anos de 77% do número de casos de câncer no mundo. Isso implica necessariamente mais dentistas capacitados para atender esse grupo de pacientes. A oncologia já entendeu esses números, e aqui no Brasil, o número de centros de oncologia, ampliações dos centros de oncologia estão acontecendo e nós estamos vendo. Agora, a gente precisa, ou vai precisar, ao longo aí dos próximos anos, cada vez mais de dentistas capacitados para atender com segurança esse grupo de pacientes. Então, a minha mensagem é, pessoal, além de ser um paciente que, como a gente falou também, a gente aprende com eles, nos tornamos pessoas melhores com eles. Eu tenho uma aula que eu falo 5 motivos para todo dentista saber de oncologia. E o último é porque você se torna uma pessoa melhor. Sim. Além desse aspecto, vai ter demanda. Vai ter demanda aí. É um mercado que tá aí. Sim. As pessoas reclamam de paciente, de remuneração, disso, daquilo, mas é um Sim. mercado enorme. Sim. Só tem que se qualificar, né? Sim, exatamente. Então, eu falaria, qualifiquem-se, porque a demanda vai aumentar e eles precisam de profissionais com segurança, capacitados para atendê-los da forma como eles merecem. Acho que esse é um ponto fundamental. Faz a diferença na vida dessas pessoas. E para nós é muito bom. Letícia, o que é que tu quer passar de mensagem assim mais final para os nossos colegas? Tu que também é super motivada. Pessoal, eu vou falar uma coisa que eu falo para os meus alunos também, dos cursos, das capacitações. Cuidar do paciente oncológico é um privilégio fazer parte nesse momento da vida tão delicado, mas uma grande responsabilidade. Então, a gente tem que se capacitar. Hoje a gente tem vários cursos, a gente dá curso de capacitação, mas hoje, felizmente, você tem onde se capacitar. Então, procure essa capacitação para você atender com qualidade esse paciente e prover o que ele precisa. Não o que você quer oferecer, mas o que ele precisa, tudo que ele precisar, porque a gente aprende muito, é uma lição de vida, mas a gente tem que fazer com responsabilidade. Você vai conseguir prover o tratamento melhor. Então, quanto mais pessoas se capacitarem, mais pacientes serão melhores atendidos. Esse é o meu sonho. Falo que eu tenho 2 missões que são profissionais. Cuidar do paciente oncológico e ensinar o dentista a cuidar do paciente oncológico. Então, acho que a gente tem que fazer isso. Né, gente? É um a gente amor, vê né? necessidade. Sim. E é tão bom a gente ver os pupilinhos da gente. Muito. Muito Sensacional. legal, gente. Isso é muito É uma bom. delícia. Pupilinha, Fala, Manuzinha. olha lá pra câmera e Olha. diz pros colegas Bom, o que eu o que mudou penso? e o que eles podem fazer. vou falar? Bom, eu acho que atualmente, por esses números que a gente falou, não tem mais como o dentista clínico não pensar no paciente oncológico. Ele vai estar na sua cadeira. Se não for com um diagnóstico já, com alguma lesão, ele pode estar. Então, o nosso olhar, quando a gente está no meio da oncologia, ele amplia muito. Você não olha mais o dente, você faz aquela anamnese que há tanto tempo atrás a gente aprendeu a fazer. E muito mais do que você olhar uma boca, é você aprender a escutar. Eu acho que o que mais entrou na minha vida nesse último ano foi escutar, porque o teu diagnóstico, ele está na escuta e na tua observação. Agora teu professor quase morreu. E a partir daí, você vai tratar ou Isso não, aí. ou encaminhar para quem esteja preparado. Mas a onco não é mais uma opção, ela é uma necessidade dentro do nosso consultório. Boa, Tá muito parabéns. bem Muito encaminhada. bom. Muito bem. Bom, eu queria dizer uma coisa pra vocês. Isso, Eu agora amei quero esse você. momento. Eu amei esse momento. Queria agradecer a oportunidade que nós todos tivemos, né? Sim, sem dúvida. Foi maravilhoso. A equipe da Ultradente. Nós já convivemos em outros momentos juntos, seja no Bridge, seja na Estômato. E é tão bom quando a gente pode somar. Sim. E acho que esse momento ele foi um momento muito bacana. De Foi. cada um compartilhar a sua experiência. E que a gente tem muita coisa em comum, né, gente? E principalmente, assim, poder dizer para os colegas que precisa, que é uma área importante, que tem ciência, que a gente tem muita gente boa no Brasil, que é um orgulho a gente poder ver que o nosso país, né, lidera a ciência clínica de excelência Sim. também nessa área. Né? A gente vai para fora ensinar os colegas a trabalhar com isso. Então, Sim. assim, compartilhar esse momento com vocês três, para mim foi um prazer. Como é bom, né? Ter um espaço dentro de uma empresa pra gente falar muito além dos dentes das Exatamente, cozinhas, muito né? além das Exatamente. Não, e assim, todos nós trabalhamos com esse equipamento, mas a gente tem que falar muito além. Nossa, Né? Do paciente, claro. desse cuidado. É um cuidado. E é uma das coisas, assim, conversando muito com o Alex, né, que é um dos criadores do equipamento, ele fala que uma das maiores missões dele já está realizada, Já. que é poder ajudar as pessoas. E se a gente pensa assim na Ultradente como né, trabalhar a saúde globalmente, a gente vê que eles também vão além dos dentes. Mesmo que eles tenham muita resina, muita isso, muita aquilo, mas assim,
Eu vou pro Brits Pufol, que reabilitou um paciente oncológico. Uhum. Então é isso, né? E que bom que a gente pôde estar aqui junto. Obrigada. Obrigada Tô a sempre vocês. na torcida, Valeu, coisa obrigado. boa. Valeu, pessoal. Muito bom. Valeu, gente. Obrigada, pessoal.